Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Daqui eu vou bem. E hoje então, dia 18 de fevereiro de 2026, vamos lá para mais uma leitura do livro 365 Hábitos Poderosos e Simples? Na 49ª leitura. Já aproveito, inclusive, antes mesmo disso, para agradecer a todos vocês que estão aqui inscritos no canal. Sejam bem-vindos. E sejam também muito bem-vindos aqueles que estão aqui pela primeira vez. Então, aí para a formação da nossa egrégora, né? Num sentido favorável a obtermos conhecimento. Então, aqui eu sou Gislaine Abadia, sou fisioterapeuta, sou terapeuta. E o meu canal Vamos Ver Quem Ama Mais, ele traz esse convite. E então, se tratando de auto-amor, tudo de melhor vem, não é isso? Então, como nós estamos muito aquém de compreendê-lo, eu sempre digo, precede o amor o quê, gente? O respeito. E quando a gente se respeita, favoravelmente tudo está, tudo aquilo que nos chega, até mesmo esse vídeo, até mesmo o conhecimento que nós vamos buscar um interesse maior em nos aprofundar neles. Então aqui, às vezes eu trago palavras e elas em estado de informação farão a formação adequada a qual, relevantemente, a sua aptidão, a sua busca, sua determinação e sua disciplina em viver melhor farão com que você faça deste momento algo que se perpetua, não no sentido de aqui estagnar, muito pelo contrário, a partir de uma informação que eclode, logo você já expande a consciência e a partir daí para além, jamais ela retornará. Então vamos lembrar da frase de Albert Einstein, eu lembro da essência, pode ser que aqui eu erre com as palavras, mas vocês se recordam? Albert Einstein, aquele cientista que deixou um legado maravilhoso para o mundo. Então o desejo dele maior era conhecer a mente de Deus e ele disse o seguinte, a partir do momento que uma mente se abre a uma nova informação, ela jamais retornará ao tamanho original. Então, nesse sentido, você não pode desver aquilo que já viu. E quando você vê algo e que complementarmente tem essência, a essência que você acredita em centelha. E o que é esse acreditar em centelha? É você se abrir ao novo. Então, quantas pessoas não acreditam em nada é porque elas não estão com o coração aberto ao novo. A nossa consciência, gente, ela deixa aflorar a abertura do coração. Ou na equivalência o contrário, também podemos dizer isso. Sim, aquele coração que não tem peso e que ele deixa com que o novo chegue e de acordo com aquilo que lhe apetece, ou às vezes nem tão assim, pois similarmente a ser algo genuinamente novo, ele nem faz ideia do que aquilo vai trazer, mas ele só se abre porque já é um coração que não é tão temeroso como antes, né? Porque o temor, vamos lembrar aí, ele é do ego, gente. O medo é do ego. O medo às informações novas no campo é do ego. A centelha não sente medo. Quando estamos aí com a abertura do coração, consciencialmente ampliando horizontes através do prisma que é dado pelo mental superior, sim, o neocórtex, o córtex pré-frontal, ele é que traz uma inteligência emocional maior. Se falamos de inteligência emocional, então a concretude daquilo que chega por informação não seria apenas a nível de associações intelectuais, mas sobretudo sentir a vida. Então vocês vejam aí, a inteligência emocional é importantíssima para elaborarmos aquilo que vem de novo. E ele traz o cerne da questão do humano, que prima por evolução eterna. Então, por hora, estamos aqui, enovelados aí em todos esses acontecimentos. No entanto, nossa vida é eterna. Essa aqui não. Essa aqui, depois que esse carbono, depois que esse silício, porque estamos todos em transformação, sutilizando o nosso corpo de carne. Depois que esse maquinário todo aqui acabar no sentido orgânico, o que por hora vemos como material, que é tangível, que é palpável, que é visível, o pó vai voltar ao pó. E o seu espírito? Para onde ele vai?
Então aqui o meu canal, ele traz sobre vitalidade, traz a saúde de modo integral. Então é genuíno que discorramos sobre todas as inteligências, não só do físico. A fisicalidade, gente, é só um instrumento que o nosso espírito vai deixar revelar a sua essência como obra-prima, em individualidade, pois ninguém é igual ao outro. Então nós vamos parar, né, de querer competir com o externo, de querer criticar o externo e de abandonar o próximo que inclusive precisa de ajuda. Mas veja bem, há um flag muito importante. Pisca aqui uma luzinha agora neste momento. Observe o que eu acabei de dizer. Porque só está pronto para ajudar o outro aquele que já se auxilia e aquele que faz isso com pureza e com sabedoria, tá? Então conclua aí aquilo que vocês quiserem, mas sim, você deve estar pronto, não no sentido de 100% evoluído, assim só o Cristo. Então esse estar pronto é pronto com o coração aberto ao novo. Se nós esperássemos que o outro fosse perfeito para passar aquilo que ele tem de melhor, ele nem tampouco teria tempo de se aperfeiçoar. 18 de fevereiro de 2026. 49ª leitura, quarta-feira de cinzas, né, pessoal? E que se façam cinzas aquele lado não tão bom e que realmente, como um arquétipo aí da ave fênix, sendo aqui enraizado neste momento, para quem está aqui em essência, mais do que me ouvindo a nível auditivo, mas está absorvendo o influxo benéfico das palavras, então coloca aí um estado de formação melhor dentro de ti, com esse coração aberto, com a consciência revelada. Então vamos lá? Leitura de hoje, 49ª, 18 de fevereiro de 2026. Atualize seus gastos, receitas e economias. Esta é uma ferramenta de sucesso usada por pessoas vencedoras. Quando você olha para valores isolados e que acontecem uma vez, não enxerga a importância da repetição desse valor por um período mais longo. Por exemplo, se você gasta R$20 por dia para almoçar fora, são R$400 por mês e R$4.800 ao ano. Quanto você gastaria se levasse comida de casa? Metade disto, além de comer de maneira mais saudável, sobraria tempo para fazer algo que o agrade e ainda faria uma dieta alimentar balanceada. Então, você economiza R$2.400 comendo melhor e economizando tempo. Faz sentido? Pois bem, e se adquirisse esse hábito e o mantivesse por 10 anos? Isso representaria R$24.000 em valores atuais. Este é um exemplo de economia, mas também é válido para receitas. Imagine se você desenvolver uma atividade extra que lhe renda R$500 a mais por mês. Isso representará R$6.000 no final de um ano e R$60.000 no final de 10 anos. Isso ajudará você a fazer seu planejamento a médio e longo prazo e alinhar seus esforços aos seus objetivos. Analise seus gastos, receitas e economias. Sim, que a gente possa refletir nisso, né, pessoal? Economizarmos os nossos gastos. Então, será com que estamos gastando tanto nosso dinheiro, nosso precioso tempo? Porque é a partir deles, né, que nós angariamos todos os recursos benéficos para vivermos melhor. E mais que isso, você que está aqui comigo, honra aí esse momento aqui conosco, né, com a nossa egrégora, deixa o seu like, comenta no vídeo, vai ser uma satisfação, e já aproveita também e compartilha com aquelas pessoas que possam gostar. Ativem o sininho para que continuem recebendo, né, todo o meu conteúdo. Então, bora lá? O próprio título da leitura, atualize seus gastos, receitas e economias. O que isso aqui já inicialmente passa para a gente? Atualizar para a gente ter uma noção que nós podemos sim economizar nossos gastos, nossos recursos. E esses recursos, gente, não são só os financeiros. Esse mês de fevereiro ali vai estar fazendo sempre referência ao financeiro, porque é importante, né? A partir do dinheiro, nós temos bem-estar, garantias de conforto,
saúde, meios de obtermos conhecimento, educação, enfim. Então, o recurso do dinheiro é maravilhoso. E a leitura nos convidando aí a fazermos uma reflexão e aproveitamos e fazemos um paralelo. Não só ao recurso a nível de economia, mas sim de, em outras palavras, também economizarmos o quê? Nosso tempo. Então, mais do que dinheiro, o nosso próprio tempo, que assim o faz com sabedoria, admitindo inclusive as informações novas que chegam ao campo, pois valioso não é só o recurso financeiro, é quanto mais o que, gente, o conhecimento que adquirimos, mas obviamente nos abrindo ao novo, colocando ele em prática. Assim como já falado aí, né, no início da leitura de hoje, então vocês podem ver que nós já estávamos entrando no que se requer da leitura. E como eu gosto sempre de viver o presente, por que eu vou ressaltar isso sempre com vocês? Viver o presente é um recurso para que você se contemple, sentindo aí essas nuances do amor incondicional do divino, da fonte criadora, de Deus, o único, sobre a quinta dimensão. Estar aqui presencialmente, não só de corpo, mas de consciência. Então, muitas vezes a pessoa, ela não está no presente. Como assim, Gi? Se eu tô viva, eu tô aqui agora. Às vezes, não. Então, quantas vezes você coloca esse vídeo aqui que tá ouvindo e tá fazendo outra coisa junto? E às vezes você tá só no auditivo, porque minhas palavras têm voz. Naturalmente, elas ressoam aí algo sonoro, mas e a essência delas? Se você, inclusive, ouve as palavras, capta a essência, sintonizando, inclusive, com essa PNL toda, então olha aqui a diferença. Se você ouve minhas palavras e se assessora também do visual, a nível dos 5 sentidos, está captando através da minha linguagem corporal, ou seja, uma programação neurolinguística aqui vigente neste momento, o que isso tudo quer dizer? É similar a ter absorvido em essência. Então, o tempo todo, tudo está disponível para nós, mas nós devemos economizar, poupar tempo. E é um paradoxo aí. Então, às vezes você está me ouvindo enquanto está ali lavando louça, então muitas vezes acaba que vai ser assim. Mas se você já pode dar atenção àquilo que faz exclusivamente ao que escolheu, você vai ver a diferença. Então nós vamos parar de acelerar vídeos. Nós vamos parar de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu era campeã de fazer isso. E quem está assim não está em estado de presença. Então muitas vezes as exigências rotineiras fazem com que a gente conclua diversas tarefas no dia. E inclusive em paralelo, simultaneamente, né? Mas isso não é tão bom. Às vezes, se você parar, né, para economizar tempo, sim, de algum outro modo, e utilizar esse recurso agora nesse entendimento, então mais do que me ouvir, você entenderá, muitas vezes até similar à essência a qual eu estou emanando, energia. Então vocês compreendam que o mundo, ele é similar a isso? Poupar energia não é o mesmo que não dar atenção devida e exclusiva. As pessoas confundem isso, tá? E para que a gente possa realmente penetrar aqui ao âmago do que a questão nos sugere, observemos os nossos gastos e vocês verão o quão maravilhoso é quando você começa a fazer uma coisa de cada vez, em estado de presença. Então você vai jantar com alguém, pega esse telefone celular, coloca no canto. Então vamos aproveitar o momento presente. Se você está ali ouvindo uma música, deixe com que essa música penetre ali através dos seus tímpanos. Mais do que isso, deixe elas nos conformes aqui, do que, gente? E aqui eu ainda lembro do raio terceiro, né? O raio da dispensação cósmica de atributos e virtudes divinas que vem da Mahashohan, regente, mestra Rovena. Se você parou para ouvir uma música, excelente. Aqui não estou falando o que você deve ou não deve fazer. Meu canal é sobre esclarecimentos.
é sobre sofisticarmos o nosso entendimento. Então, vejam bem o que eu quero dizer disso. Vou dar aqui 2 retratações, para vocês verem que a gente não pode se separar de nada, tá? E não devemos ter julgamento nem tampouco presunção. Isso é do ego, isso é arrogância. Olha o que eu digo. Estou fazendo ali uma arrumação na minha casa. Então, digamos que eu estou ali resolvendo questões do meu guarda-roupas, né, da minha cômoda. Estou ali fazendo uma higiene. Essa higiene, gente, não é só a contexto da terceira D, daquela dinâmica toda, de mexer na cômoda, no guarda-roupa, de limpar tudo, deixar tudo assim, ó, brilhando, cheirosinho. É mais do que uma organização a nível de uma 3D, ou seja, aquilo que é tangível. É também uma organização de alma. Então, depois comentem aqui comigo. De vez em quando, né, gente, nós precisamos de alguém para nos auxiliar a fazer, por exemplo, uma diária em casa. Mas vocês já viram o quão bom é você mesmo fazer a higiene do seu próprio lar? Parece que você lava a alma, não é isso? Então você lava a casa, você purifica dentro. Existe aquele que ouve uma música por ouvir e às vezes nem percebeu que ouviu. Existe aquele que ouve uma música e naturalmente vai penetrar a modo subconsciente aquela boa palavra. Então toma cuidado com o que você está ouvindo. É música realmente ou é lixo sonoro? Existem aqueles que já ouvem música fazendo uma ótima limpeza da casa. Quem nunca? Eu particularmente adoro isso. Naturalmente tudo flui melhor. E existem também aqueles que se dedicam a um tempo para si e ouvem uma música, ouvem um solfégio, ouvem um mindfulness, né? Ouvem um momento em estado de presença e, quiçá, ouvir inclusive o silêncio, porque o silêncio não é ausência de coisas na mente. Ele pode ser, sim, ausência de algo sonoro. Mas vocês já viram o quão bom é meditar, por exemplo, diante da natureza? E a natureza tem os meios de falar conosco. Nós vamos ouvir algo, nós vamos ouvir a brisa, o próprio vento mais forte, né? Nós podemos ouvir e meditar até mesmo diante de uma chuva, diante de tempestade, gente. Então depende o que se quer na relevância do aprimoramento que aquela pessoa em estado de presença permite a sua consciência deixar revelar. Pois o melhor, gente, acreditem, é o novo. E aí tem pessoas que muitas vezes ouvem isso e infelizmente não entendem. Já aconteceu o caso? Tipo, olha o que eu já ouvi. Eu me amo. Eu não preciso do novo. Meu Deus. Então, gente, é sobre isso. Vocês entendem o quão importante é darmos consciência ao que nos chega? E isso é viver o presente. É óbvio que essa pessoa, né, pontualmente, com toda a compaixão do mundo que eu exerço e com mais do que responsabilidade, com muito carinho, porque eu faço ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse comigo. Somos seres em aprimoramento. Para uma pessoa que diz que se ama e que utiliza isso como subterfúgio a não deixar entrar o novo, será que isso é amor ou é autossabotagem? Cada caso é um caso, né? Tem que ser verificado. Será que isso é amor? Quem repugna, muitas vezes é isso, né? Quem resiste, quem muitas vezes rejeita. Então, gente, quem rejeita, quem cria resistência, quem revolta-se com o novo, assim, similarmente ao que existe dentro dele. Então vamos tratar isso. Aqueles R's, né, de resistência não são bons. Eles vão incrustando o quê? Rigidez, né? Rigidez. Sabe o que eu lembrei aqui agora, inclusive, ao falar de rigidez? Imagina aí uma rocha no topo da montanha. Essa rocha, ela tá para cair. Digamos que tem um gigante. Ele está segurando essa rocha no topo da montanha. Então ali tem um penhasco e ao final, ali na base, né, tem o quê? Uma comunidade. Vocês vão ver que Deus faz isso o tempo todo conosco. Então, a esse gigante, ele pegou essa pedra
e ele está fazendo um esforço hercúleo para manter-se no lugar, porque se ele solta a pedra, ela derruba todo mundo abaixo. E aí vocês veem essas pessoas lá de baixo cutucando o gigante, só porque ele é um gigante. E estão, inclusive, maquinando meios de burilamento a ele. Sabe o que ele faz se ele perder a paciência? Ele simplesmente sai do lugar, deixa a pedra rolar e passar por cima de todos. Isso aqui é só uma analogia do que se requer sobre você poupar energia em resistências. Presta atenção no momento atual, pois é só nele que você vive de verdade. Quando você está fazendo prevalecer um passado conhecido, tipo esse eu me amo, será? Quem fecha as portas para o novo não se ama. E temos aí indizíveis formas de comprovar isso. Às vezes essa pessoa está em trauma sim, de revolta, rejeição, medo. Quem nunca? Todos vivenciamos isso. E aqui não é para dizer que estamos 100%. É para dizer que quando a gente começa a descortinar 0,1% dessa sabedoria, dinamicamente, venha calhar com que a gente favoreça a todos quantos queiram absorver este maná de luz. E, mais do que isso, conhece-te a ti mesmo. Isso é muito profundo. Tem gente que pensa, conhece-te a ti mesmo, eu me conheço. Será? Nós, nas equivalências de todos os transtornos e conflitos que nos chegam, não nos conhecemos, senão seríamos luz, né? Luz, não precisaríamos mais de manifestar vida nesse corpo de carne. Todo mundo que aqui está precisa de luz. Luz, luz onde, gente? Luz fora? Não, gente, luz dentro. A luz é dentro. De fora nós só vamos receber martelada, né? De fora nós estamos fortes, assim como esse gigante, né? Ali no despenhadeiro, segurando uma pedra, para não deixar com que ela faça os demais sucumbirem. Então, será um avatar de luz não veio fazer isso aqui conosco? Jesus? O maior, aquele que tornou-se único com Deus. Sabedoria magna. É o que se requer para que a gente compreenda, porque estamos muito aquém de compreender as máximas do Cristo. Então, compreender as máximas do Cristo não é só fazer ali um receituário de uma pílula de sabedoria, claro que tem, dentro de um versículo bíblico maravilhoso, mas compreenda você aí, centelha. Todos os dias, se você pegar esse mesmo versículo e ler ele do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro do mesmo ano, você verá que esses 365 dias ainda foram insuficientes para você tirar analogias de uma simples frase. Então, quem somos nós para recusar? Somos sim. Somos em livre-arbítrio, graças a Deus, e é por isso que aqui estou. Então, nós não somos obrigados a nada, mas é que eu faço todas as conjecturas relevantes ao que confere o momento da leitura presente. E para além de uma programação, aqui eu só programo abrir o livro e ler. Ademais, vem descortinar aquilo que a minha egrégora não se confunde ao ouvir um vídeo meu. Então, vocês percebam, aqui não é sobre proibição. Pode continuar ouvindo sua música lavando louça, aliás, eu amo. Pode continuar ouvindo sua música arrumando uma casa, eu amo. Pode continuar ouvindo a sua música no trabalho, né? No sentido de que não vai atrapalhar, cada caso é um caso. Então não é sobre separação, é sobre sofisticarmos o entendimento. Então, hoje aí, tem alguma música que ela te leva além, né, dessa 3D e te faz aí, né, por exemplo, almejar uma quinta D? Porque quinta D, gente, é só para quem tá ficando mais firme e forte. Até o amor de Deus, né, ele, inexplicavelmente para nós, ele pode, acredite, nos sufocar. Sim, o amor, gente, ele pode ser lesivo para aqueles que vivem no ódio, porque são energias não equivalentes. Se você alterar a chavinha, é totalmente equivalente. Mas aquele que vibra no ódio, aquele que vibra no medo,
Só de ouvir o novo, ele já entra em conflito. A pontinha do iceberg, lembram? Aí, ó, a partir da margem da superfície do oceano, está muito profundo, águas revoltas, profundo, profundo, e quiçá tão profundo isso é. E o que tem aí, Gi? O inconsciente, que é aquilo que toma conta de você. Inclusive, quando você rejeita algo, resiste, pânico, medo, se separa do novo, naturalmente, você está só falando para o universo: eu decido permanecer no velho. Então 2026 chegou, eu quero um ano novo. Por milagre, será? Se você não lembrar daquilo que você disse lá no 1º de janeiro, você não vai conseguir colocar em prática. Se você não faz ações melhores e está só reagindo ao novo, você vai perpetuar esse mesmo velho eu nesse mundão velho de meu Deus. Tá certo, gente? Então é sobre isso. E essa leitura, inclusive, me convidou a trazer aqui por modo de inspiração um dos livros que eu estou concluindo e que ele é maravilhoso e eu quero retornar a ler ele, Cartas de Cristo. Vou fazer um outro aqui. Então, gente, você que esteve aqui comigo até o momento, é realmente uma satisfação? Comentem, será a maior satisfação ainda. Compartilhem, gente, né? Para que a gente possa deixar fluir de modo melhor. E o YouTube assim entende que é relevante o meu conteúdo, né? Então é sobre isso. Então, em tanta questão de medo que emana agora mesmo, vamos ajudar a alimentar o maná de luz e amor no planeta Terra, de esclarecimentos? Então, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Vamos juntos? É sobre isso. Então, mais do que compartilhar aos seus, ative o sininho e até a próxima. Então, como sempre, muito amor e muita luz nos caminhos de todos vocês. Gratidão profunda. Namastê.